Quais são os dados oficiais hoje dos sequestros infantis? Bom, o último que eu tenho aqui, ó, de 2022, entre 2018 e 2022, 625 crianças com idades entre 0 e 11 anos sumiram aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem aquele famoso caso do menino Carlinhos, não sei se você lembra, em Laranjeiras. Esse menino, não lembra? Foi mais ou menos nessa época aí, foi sequestrado dentro de casa, lá em Laranjeiras, na zona sul do Rio. O menino nunca mais apareceu. Entende? Então, assim, o caso do Davi, se você joga no Google hoje, é só fácil. Desaparecimento, crianças, Rio de Janeiro. Só aparece o caso do Davi. E as outras crianças? Agora você vê, né? Eu fui ao médico com o meu pequeno. Então, poderia ter sido um crime perfeito, porque a mãe ia chegar, ouvir da delegada que o pai não teve uma atenção do filho que ele merecia realmente, e que o meu filho se afogou. Agora, se eu não corro atrás no luto, e não vou atrás de testemunhas e no luto, porque eu sei do perfil do meu filho, que ele não entra no mar, teria sido um crime perfeito. Mas daí em diante eu vi 400 metros sem imagem, com a câmera que não funcionava, câmera de hotel onde os argentinos se hospedaram para baixo no dia, né? Para baixo, ela estava virada para baixo, não era comum. Testemunhos que eu ouvi pessoalmente me ligaram, falaram: olha, não bate com o meu depoimento, eu não falei, eu não vi seu filho em nenhum momento dentro da água. Depoimento distorcido, a bola que não volta para o hotel, né? Testemunhas mais importantes não puderam ser ouvidas, 2 advogados já pediram oitiva, não são ouvidas, as principais. Não localizam a mulher disfarçada que conversou com meu filho. Então, se eu não corro atrás de todo esse passo a passo, dessas provas, teria sido um crime perfeito, né? Eu vou fazer, antes da gente continuar, né, nessa pauta, eu vou fazer um apelo aqui a você que está assistindo. A gente vai fazer corte sobre isso e a gente vai levantar uma campanha para que todas as pessoas compartilhem, né, não compartilhem nosso vídeo não, mas compartilhem mesmo a foto mais uma vez e a gente faça esse auê mesmo, esse barulho, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu perdi um celular. Vocês não têm noção do barulho que o pessoal me ajudou para recuperar o celular. Eu vi. O brasileiro, ele é um povo unido, Sim. né? Que, tipo, quando tem que ajudar, vai. E eu vi uma comoção no início, que hoje, infelizmente, a internet é tudo muito rápido, a vida é muito rápida, as pessoas têm seus afazeres e acabam esquecendo, mas a gente tá falando de uma vida. Então, a gente vai fazer essa campanha, a gente quer convidar você a compartilhar, a gente vai deixar lá a postagem lá de repente no seu Instagram, a gente faz uma collab, compartilha a foto, se você quiser pegar, printar e postar diretamente no seu perfil, a gente vai fazer esse barulho e a gente não vai deixar esse caso assim, desse jeito, porque as informações não estão encontradas, né? Não estão. Onde está o Davi, né? Onde está o Davi? Não vamos enterrar o Davi, né? Como quiseram, né, dona Marise, jogando o menino pro mar. Isso é uma forma irresponsável de fazer isso com essa mãe, né? Como eu falei aqui, né? Quantos outros desaparecem e a gente está suscetível a isso. E se a gente não lutar, não se unir a essa mãe, hoje é o Edson Davi, amanhã pode ser outra criança, ou pode ser de quem está nos assistindo. Então a gente precisa de pessoas, porque assim, infelizmente, né, Evelyn, no nosso país tanta coisa que acontece de ruim, que daqui a pouco esquecem do Davi. Com certeza. Né? E no caso, né, da dona Marise, infelizmente, né, pelo poder, né, econômico, ela, né, é dita assim: essa mãe não vai lutar, essa mãe não tem dinheiro, né, dona Marise? Ela teve que fazer uma vaquinha para fazer essa investigação particular. Mas eu quero relembrar, Evelyn, que meses antes, acho que um mês antes, naquela mesma região, a metros dali, não sei se se lembra que foram assassinados três médicos. E o que foi diferencial para identificar o pessoal que matou esses médicos? As câmeras. As câmeras foram diferencial. E lá tinham as câmeras, né, gente? Tá entendendo? Estavam funcionando. Só que ali, era irmão de um parlamentar, era irmão de um deputado federal, eram médicos, poder aquisitivo, famílias boas. Então ali houve um aceleramento da investigação. Ali houve realmente uma investigação efetiva para ter uma resposta. Aí aqui pega uma mãe como a dona Marise, o seu Edson, né? Não, é fácil. E aí, eu não queria levantar essa temática aqui, o Evelyn, mas é importante falar
Porque por trás disso tudo, né? E eu não queria estar falando isso para a dona Marisa, porque ela me pergunta todo dia. Quantas vezes eu já chorei com a dona Marisa? Ela falou, Leniel, o que você acha que aconteceu com meu filho? Né, dona Marisa? E eu pergunto, dona Marisa, o que seu coração acha? Ela fala, Leniel, meu filho não foi raptado, não foi pro mar. Meu filho foi raptado. E o que eu posso falar como pai é que o Edson tá vivo. E eu oro por Deus pela vida que o Edson tá vivo. Não é isso, né, Marisa? Quantas vezes a gente lutou, né, e tal. Mas a temática que eu queria trazer aqui é uma coisa que ela já me perguntou e a gente se preocupa, que é o sequestro para órgãos, por exemplo. Entende? Quanto custa um órgão, Evelyn? Tá entendendo? Quanto custa o órgão de uma criança, por exemplo? Quanto custa uma vida? A gente não sabe. Mas tudo que tem mercado, tudo que tem preço, tudo que economicamente tem público. Entende? Então, assim, é uma coisa que também ninguém está falando. Porque esse desaparecimento por trás, qual é o objetivo? É para dar por uma pessoa que não pode ter filho? Ou é para fins de sequestro de órgãos, por exemplo? Entendeu? A gente não sabe quanto que é o valor de um órgão, mas quantas pessoas precisam de um órgão, por exemplo, né? Sim. Enfim, então, nesse sentido, é uma temática que ninguém tá falando também. É difícil falar isso pra dona Marise, é difícil, mas a gente pensa o que tem por trás de tudo isso, entendeu? Então, assim, é uma temática muito sensível, mas que é atual e que não pode ser descartada. Né? Ó, a gente falou dos números oficiais de sequestros, né? E o que tem sido feito a respeito? Isso tá claro? Para mim não tá claro, porque não vejo políticas públicas em prol. A gente vê sim, né? Até tem um querido que é o Luizinho, que é presidente da SOS Criança, que é da FIA, é uma instituição que já tem décadas, aparece na novela de Glória Pérez, ele colocando lá a foto das crianças desaparecidas, mas essa é uma realidade. Né? A gente só está trabalhando apagando incêndio, já mostrando depois do sequestro. Mas e o preventivo? Não estamos vendo nada em relação ao preventivo. O controle em relação a isso. Câmeras. Falamos aqui. Talvez se todas as câmeras, ou tivessem câmeras, né, em toda a cidade, a gente estaria, né, tirando essa dúvida. Por exemplo, tem câmeras voltadas para o mar? Nós não temos câmera voltada por mar. Numa orla como a nossa, né? Gigantesca. Que todo final de semana, de sol, alguém afoga, correto? Ali, dona Marisa, ali, a barraqueira, quanto já viu afogando ali na região? Não tem mais, não tem câmera voltada por mar pra gente saber, por exemplo. Então, mas não tem por causa de quê? A quem interessa, entende? Então a gente não tem visto políticas públicas em prol. Tem aí, fazem propaganda que tem, mas cadê? Me mostra a câmera. Olha aqui o caso da dona Marisa, que se tivesse câmera, a gente já teria falado, não, raptaram o menino, não, realmente foi pro mar. Então a gente não tem câmera nem virada pro mar, nem as que deveriam estar funcionando, e nem todo o mapeamento da orla com câmeras. Então a gente tá inseguro, Eve, né? Se isso acontecer, por exemplo, com teu filho, ou acontecer numa residência, se tiver no shopping, graças a Deus, eu acho que a maioria dos shoppings nossos são monitorados. E por isso que hoje isso abafa, né? Isso, muitos, né, evitam dentro do shopping. Mas e nas escolas? Na frente das escolas? Nas ruas? A gente não tem esse tipo de monitoramento. Então, assim, tô vendo... são faladas, né? As tentativas... Gente, eu fico sabendo de tentativas de sequestro o tempo todo. Sim. Na frente das escolas. De escolas de filhos de amigas minhas. Olha, tentaram tirar uma criança da mão de uma avó. Fiquei sabendo disso ano passado, na escola de uma amiga minha. Uhum. E não falam sobre isso. Parece que é uma coisa que... Não, viralizou, né? Falei aqui da nossa querida, né? Esqueci o nome dela. A Thaís, né? Uhum. Thaís Versosa, a esposa do Ferrugem, né? Uhum. Que a gente repostou a preocupação dela, né? Que é a nossa preocupação, né? Beijo aí pra Thaís, obrigado por levantar essa temática. Mas... isso é uma preocupação da maioria das mães, e isso viralizou porque é uma preocupação de todas as mães, né? Mas a gente vai trabalhar só apagando incêndio ou a gente vai trabalhar no preventivo? Só falando de que todo mundo, número de estatísticas, porque são 16 que estão sumindo todo dia. Números expressivos. Se a gente for para um país, por exemplo, como a Austrália, talvez suma 2 por ano, 3 por ano, entendeu? Os números são esses. Quando a gente fala de Brasil, é 16 por... 16 é um absurdo e ninguém tá falando. Ninguém tá falando. Por isso a gente tá aqui falando dessa temática.